Tem algum. Pronto, já. Muito bem. Agora aquele boa noite oficial. Iniciando o nosso encontro de hoje do curso Arte de Amar. E a nossa aula é dedicada a um sentimento, a uma visão de mundo, a um conceito, a uma manifestação do nosso espírito, ou a tudo isso junto. É algo chamado erotismo, algo que está muito perto da gente e, às vezes, também muito distante. Aliás, nada pode ser mais distante e mais conhecido do que o erotismo. E ele é, ao mesmo tempo, distante e desconhecido porque ele é uma dimensão da nossa vida interior. Hoje, nós vamos começar a nossa abordagem, a nossa discussão, já partindo da análise de um exemplo artístico. E esse exemplo, ele será a nossa porta de entrada para discutir o erotismo, a partir das reflexões do pensador francês Georges Bataille. Nós vamos começar nossa discussão apresentando um personagem. O nome desse personagem é Rose. Rose, é importante o R duplo. Rose Sélavy. Quando nós pronunciamos esse nome, que se escreve com 2 R's, Rose Sélavy, nós nos aproximamos um pouquinho do que é a pronúncia de uma frase na língua francesa. Essa frase seria Eros, c'est la vie, ou Eros é a vida. Esta expressão é a vida, né, encontra uma grafia interessante, né, desse jeito aqui, né, com S-E-L-A-V-Y, uma grafia que de fato parece o sobrenome de uma pessoa, né, mas cujo sentido, né, ele se dá quando nós associamos esse bizarro nome, Rose Sélavy, à pessoa que inventou este personagem. Esta pessoa se chamava Marcel Duchamp. E Marcel Duchamp foi, talvez, um dos maiores artistas do século XX. Duchamp, ele tem o seu nome sempre associado ao dadaísmo. Mas a gente não deve entender nem o Duchamp como um fundador do dadaísmo, nem como um seguidor do dadaísmo, e muito menos como alguém que pautou a sua trajetória artística em torno daquelas ideias. Ideias que dizem respeito à anti-arte, ideias que dizem respeito ao absurdo, ideias que dizem respeito a uma posição contundentemente contrária à sociedade instituída. Por outro lado, essa arte do Marcel Duchamp, ela é algo que acontece em um âmbito muito mental. Nós podemos dizer, inclusive, que ele é uma espécie de pai, né, do conceitualismo contemporâneo, ou do conceitualismo na arte contemporânea. E dentro desse conceitualismo, tudo que ele fazia, principalmente coisas que envolviam certos jogos de linguagem, certos jogos de representação, eram, na verdade, manifestações de um grande
sentimento que movia basicamente toda a sua arte, ou, melhor dizendo, de um sentimento que o movia no exercício da sua arte. Este sentimento era o amor. Na verdade, em vários momentos, Duchamp chegou a dizer que a sua arte era inteirinha motivada pelo amor e era inteirinha uma tentativa de falar sobre o amor, né? Este sentimento inabordável sobre o qual se debruçaram, né, os filósofos de todos os tempos e, acredito, filósofos de todos os lugares do mundo, né? Sem, é claro, encontrar nenhuma resposta para isso. O amor para o Marcel Duchamp, é sinônimo de vida. Quando falamos em amor, falamos em vida. E quando falamos em vida, falamos em movimento. O movimento na vida, ele sempre conduz à transformação. Muitas vezes a gente pensa em movimento apenas como deslocamento, né? Mas não é disso que se trata, né? Se trata propriamente num processo que leva algo a se tornar algo diferente do que ele é. E, portanto, vida como movimento significa uma vida que tem um começo, que tem desdobramentos e tem um fim. Ou seja, uma vida que acontece num lapso entre dois eventos. Um evento inicial, que é o nascimento, e um evento terminal, que é a morte. Ora, se trata de uma única e mesma coisa, que tem, né, pontos opostos, né? É um mesmo único segmento de linha que tem pontos opostos. E o processo da vida, ou o ciclo da vida, aqui eu já não me refiro mais à vida de um indivíduo, né, mas a de grupos de indivíduos, e aí eu me refiro, portanto, à vida com V maiúsculo, diz respeito, na verdade, aos ciclos a que todas as criaturas vivas estão submetidas e que implica no nascimento, na morte, na transformação desse corpo, né, em uma outra matéria, né, que será parte de outra vida. Assim, um momento, por favor. Ai, meu Deus do céu. Gente, um momento que eu estou sob ataque. Estava dormindo o dia inteiro, mas agora resolveu atacar, né? A fera atacou. Pronto. Desculpe. Muito bem, intervenção animal contida. A questão, né, da vida e da morte é a questão que aproxima o erotismo da violência. Ou seja, é a questão que aproxima os impulsos vitais, ou seja, os impulsos que nos levam à criação e à reprodução, dos impulsos destrutivos e letais. São ambos parte do mesmo processo. Essa ideia, né, é uma ideia que o Duchamp, né, nos traz, né, quando, primeiramente, bom, não só aqui nessas fotografias do famoso fotógrafo americano Man Ray, como em que Marcel Duchamp se apresenta no seu alter ego feminino, et Rose, c'est la vie, né, um alter ego feminino. Como também, né, é parte de uma das obras mais importantes e complexas que ele fez na vida dele. Uma obra, né, que é a própria expressão do erotismo na sua totalidade. Ou seja,
nos sentimentos, né? Aliás, perdão, nos movimentos que nos conduzem, né? Da criação aos movimentos que nos levam à destruição. Criar e destruir, amar, né, e ferir, ou amar e matar, são, né, elementos opostos numa dialética que depende essencialmente, né, de dois princípios: o princípio masculino, o princípio feminino, porque toda a vida acontece, né, a partir desses princípios. Não existe nenhuma forma de vida que não surja disto. Se nós pensarmos nos seres humanos, né, isto significa a sexualidade. Ou seja, é preciso, né, ter óvulos e espermatozoides para criar a vida humana. A mesma coisa acontece com a vida dos animais, dos mamíferos e de muitos outros animais, né, que têm reprodução sexuada, né? Acontece inclusive nas plantas, né? As plantas, elas também têm princípios, né, femininos e masculinos, e são esses princípios que geram a vida. É daí que a gente entende por que Marcel Duchamp, né, inventou um alter ego feminino para si mesmo. Porque como artista, e como um artista que se dedica à vida, ou seja, como um artista que se dedica ao amor, é necessário que ele se apresente como tendo ambos os princípios. Ora, esses princípios, eles aparecem nesta obra. Esta obra, né, em que Marcel Duchamp trabalhou por 8 anos. O título dessa obra é o seguinte: A Noiva Despida por Seus Celibatários. Mesmo. Importante, né, frisar, né, que existe um vírgula, mesmo. Que é para o caso de você achar que não está entendendo que existe uma noiva, que existem celibatários que estão despindo a noiva, tá? Não, é isso mesmo. Essa obra, ela também é apelidada de O Grande Vidro, e isso é por causa da matéria em que ela é feita, ou seja, é por causa do suporte material dela. Um suporte material que era, né, muito incomum, e certamente um suporte material que coloca essa obra além de todas as classificações conhecidas, né, no início do século XX para designar uma obra de arte. Ou seja, ela não é uma pintura, ela não é uma escultura, né, e ela não é nada que se pareça com aquilo que se chamava obra de arte naquele momento. Ela também não é um assemblage ou uma reunião, né, de objetos. Ela não é nada disso. Ela é o quê? Ela é uma grande placa de vidro, grande mesmo, ela tem quase 3 metros de altura, né? E, portanto, é uma placa de vidro extremamente frágil, né? Porque ela é feita com uma tecnologia muito, né, inadequada, né, para uma superfície tão grande. Sobre essa placa de vidro, o Duchamp desenhou, né, usando fios metálicos. Ele fez esses desenhos que a gente está vendo. Ele preencheu os contornos desse desenho com uma mistura de poeira doméstica e pigmento, ou seja, este pó que ele coletou, guardou, né? Ele tirou da casa dele, guardou por muito tempo, né? Ele foi a matéria propriamente, né, para a matéria utilizada, né, devidamente tingida, né, para o preenchimento desses contornos. Quando esses desenhos estavam concluídos, ele colocou por cima uma outra placa de vidro. Ou seja, o que a gente tem aqui é um sanduíche de vidro, né?
No meio desse sanduíche de vidro, a gente tem aí uns tirantes, né, que é isso que nos dá essa impressão de parte superior e parte inferior. Esses tirantes são colocados aqui para que não aconteça o envergamento do vidro, né, porque ele tem quase 3 metros de altura e ele é bem largo, né, ele tem quase 2 de largura. Ora, essa obra ela é complexa em todos os sentidos, né? Ela é complexa tecnicamente falando e ela é complexa do ponto de vista da sua representação. Esta representação, ela faz uma referência clara a aspectos mecânicos, a aspectos automatizados, né? E a aspectos racionalizados da vida humana. Esses aspectos, né, ali em 1915, nós estamos falando de um período em que a guerra mundial está acontecendo, são aspectos que são bastante ressaltados por vários artistas do período. Artistas como, por exemplo, Francis Picabia, exploraram, né, esta imagem, essa aproximação, né, de seres humanos e máquinas. E, portanto, eles pretendiam, de alguma maneira, alegorizar o processo de racionalização da humanidade. Uma racionalização, né, que estava ali conduzindo as pessoas à barbaridade da guerra. Ora, dentro dessa, né, alegorização, né, dos seres humanos, né, como máquinas, né, como algo, como objetos que se comportam de maneira programada, né, e programática, o Duchamp nos conta uma história. E essa história é uma história de amor e morte. É uma história erótica, né? Afinal de contas, Eros é a vida. E que história é essa? Na parte inferior do grande vidro, nós temos à nossa esquerda, né, 9 moldes, ou 9 objetos. Esses 9 objetos, eles são, né, eles se movimentam, o movimento deles é provocado pelo desejo deles. Esse desejo faz acionar um mecanismo que, por sua vez, né, faz, né, movimentar, né, este moedor de chocolate, né, que aí está bem no meio da composição, né, e, por sua vez, né, neste movimento de moer este chocolate, né, esses desejos não satisfeitos, porque isso é só uma máquina de produção de desejo e de intensificação do desejo, esses desejos, né, desperdiçados, cortados, frustrados, eles vão se transformando, né, em ódio ao movimento desejado. E isso, de alguma maneira, acaba sendo, né, expresso num elemento óptico, né, num dispositivo óptico que o Duchamp nos traz, né, logo no canto direito da parte inferior do vidro, né, com essas gravações que são feitas nele, né? Essas gravações que a gente mal percebe no objeto real, como a gente vê na imagem da direita, que é uma fotografia tomada lá no lugar onde ele está, né, no Museu da Filadélfia. E essa ilusão de óptico, por meio desse aparato óptico, a gente vai entender o que acontece na parte superior da composição. Na imagem da direita, ou seja, do próprio objeto, nós vemos, né, que nessa mesma linha, né, se nós levarmos o nosso olhar na linha desses dispositivos ópticos, né, para cima, perto ali daquela fumaça, por assim dizer, nós vamos encontrar uns pontinhos pretos, né? Esses pontinhos pretos, eles são buracos no vidro, né?
há vários buracos, são 8 buracos. Esses buracos, eles correspondem a tiros, né? Tiros que o Duchamp produziu, né, com um canhãozinho de brinquedo. E esses tiros, eles seriam efeito da transformação do desejo, né, daqueles moldes lá embaixo, né, em ódio, né, pela figura que está lá em cima. Que figura é essa? A figura da noiva. Ela está ali completamente desconstruída, é como se ela fosse um amontoado disfuncional de peças mecânicas, e ela tem atrás de si essa fumaça, né, que corresponde ao véu. Ora, essa noiva é inacessível. Ela é muito jovem, ela é muito linda, ela é muito desejável e, principalmente, ela é virgem. Mas ela é inatingível, né, para o desejo destes moldes que ali embaixo estão, chamados moldes málicos. Essa palavra málico, ela tem um duplo sentido. Ela evoca, por um lado, né, a palavra mâle, que significa macho na língua francesa, e ela evoca também um certo ácido que se encontra na maçã, o ácido málico. Então, as maçãs, como nós sabemos, elas têm um caráter simbólico muito importante na cultura judaico-cristã. Associa-se maçã a desejo, associa-se maçã a pecado. E, portanto, esses moldes, que eles são os celibatários, não é? Eles são essas máquinas, né, pecadoras que desejam algo que não pode ser obtido. E aquilo que não pode ser obtido, né, passa a ser o objeto da destruição deles, né, porque eles não conseguem conter um desejo sistematicamente excitado e jamais realizado. Então, o Duchamp, quando, né, enfim, ele passou 8 anos desenvolvendo isso, né? São muitos aspectos para serem desenvolvidos. Em 25, né, ele apresentou essa obra. Essa obra, ela sofreu um acidente, porque de fato é muito pesada e frágil, e ela ali se rachou. E foi ali também que alguns pedaços se, né, desfizeram, e ele recompôs a obra, e ali ele decretou que a obra estava definitivamente inacabada. Ora, por que definitivamente inacabada? Porque ela fala do amor. E se ela fala do amor, ela fala da vida. E a vida não termina. A vida, né, ela se transforma pela morte. Então, o Duchamp nunca poderia dizer que ele terminou a obra. E, aliás, essa deve ter sido uma parte importante, né, do processo pelo qual, né, ele concebeu a obra e não concluiu, né, com a devida assinatura. Algo que era muito importante para ele. Né? Como nós sabemos, desde que ele propôs o famoso mictório, esse mictório se caracterizou como uma obra de arte a partir do momento em que ela recebeu uma assinatura. Então, aqui, né, o próprio trabalho, ele, na sua totalidade, é uma assinatura. Por quê? Porque quando nós observamos a parte de cima, a noiva, né, essa palavra em francês é mariée, M-A-R, são as 3 primeiras letras. E se a gente olhar para a parte de baixo, nós temos os personagens que são os celibatários. C-E-L, as 3 primeiras letras. Juntando M-A-R com C-E-L, temos a palavra Marcel. Ou seja, aí está. O próprio título e o próprio trabalho são a assinatura de Duchamp. Né?
Voilà! A partir dessa nossa introdução, tentemos nos aproximar do erotismo segundo o intelectual francês Georges Bataille. Eu digo intelectual para usar um termo genérico, porque aquilo que ele fez dos anos 40, né, até meados dos anos 60, quando ele morreu, é algo que acontece num terreno um tanto quanto indeterminado, quanto pode ser o terreno da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicologia e da literatura, porque ele trabalhou dentro deste campo. E dentro deste campo, ele teve basicamente as seguintes preocupações: a preocupação em compreender os mecanismos e as características do erotismo, o conceito de sagrado, e, finalmente, o conceito de violência. Esses são os grandes assuntos de Georges Bataille. Ora, é ele que abre, né, o Erotismo, né, que é um livro de 1957 e possivelmente a obra mais importante que ele escreveu. Bataille abre esse livro dizendo assim: o erotismo é um dos aspectos um dos aspectos da vida interior do ser humano, que busca esse mesmo erotismo sempre em um objeto exterior. Ou seja, os seres humanos, eles entendem, né, o erotismo, né, não só, né, como um aspecto da sua vida. Ele entende, né, o erotismo como uma expressão, né, do amor que é buscado fora de si, né? Buscamos amar alguém, buscamos amar algo, ou seja, amamos a um objeto, alguém que não é a gente. E Bataille diz que isso é um entendimento muito equivocado, né? Porque, na verdade, né, o que faz do erotismo um aspecto da vida interior é que o objeto do amor, né, ele apenas corresponde à interioridade do desejo. Quer dizer, quando nós olhamos para o outro, na verdade, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para o nosso desejo e buscando no outro a realização deste desejo. Isto é que é o erotismo. E esta é a grande diferença, grande, descomunal diferença que pode haver entre a atração sexual de seres humanos e a atração sexual dos animais. Se é que nós podemos falar com respeito aos animais em atração sexual, né? Talvez o mais apropriado seja dizer o instinto sexual, né? Isso não é necessariamente atração, porque somente os seres humanos têm erotismo. Né? Os animais não têm erotismo, porque os animais não têm interioridade. A interioridade, ela requer subjetividade, não é? E quando, né? E a subjetividade, ela ela é povoada em todos os seres humanos, né, por uma única verdade, né, uma única, que é a consciência da sua finitude. Ou seja, a única verdade que todo humano tem é que ele vai morrer. É a única verdade, não é? E a subjetividade de todas as pessoas está, né, desenvolvida tendo esta informação ali dentro.
também é fato que, né, a consciência da finitude, ela traz, né, o medo da morte e ela traz também o desejo da imortalidade, né? E traz por si mesma também, né, o desejo de algum tipo de integração com um todo, né? Mas são desejos que fazem parte da vida interior e são desejos que, né, muitas vezes, né, correspondem, muitas vezes mesmo, correspondem a um outro aspecto da vida interior, né, que é especificamente humano, que é a espiritualidade, a religiosidade. Aliás, né, o sagrado, como eu disse, é um aspecto que interessa muito para o Jorge Bataille, né? E ele vai encontrar o sagrado nessas expressões tão diferentes, não é? Como a sexualidade e a violência. Ora, além de termos uma vida interior, né, que está ali, né, que se apresenta como erotismo e se apresenta como espiritualidade, os seres humanos, eles têm uma outra distinção em relação aos animais. Ou seja, os seres humanos trabalham, e eles trabalham para garantir a sua subsistência e a sua sobrevivência. Esse mundo, né, o mundo do trabalho, né, ele é muito antigo, né? De acordo com Jorge Bataille, você pode atribuir, né, a ideia de trabalho, né, desde o homem Neandertal, né? Ou seja, isso não é uma invenção nem do ser humano. A gente está falando aí de 300 mil anos atrás. Entre 300 mil e 50 mil anos, ou seja, desde que, né, existem primatas com alguma coisa na cabeça, um mínimo de consciência, esses primatas trabalham. E desde que eles existem, eles também inventaram interdições. Ora, né, de que tipo de interdição nós falamos, né? Número 1, a interdição, né, que diz respeito à atitude para com os mortos. Número 2, né, interdições ligadas à sexualidade. Né? Elas são muito próximas temporalmente, né? Mas é provável que os interditos referentes à morte sejam anteriores aos interditos referentes ao sexo. Ora, esses interditos, né, eles correspondem, portanto, né, a um momento, né, dentro do processo civilizatório em que, né, a racionalidade ela passou, né, a organizar a sociedade em torno do trabalho. E tanto a experiência da morte como a experiência sexual, elas são interrupções, né, dentro do processo racional do trabalho, né? E é por isso que elas dizem respeito a interdições, né? Porque nada pode atrapalhar o processo da sobrevivência, né? E o processo da subsistência. O conhecimento do erotismo, né, assim como o conhecimento da religião, exigem experiências pessoais, certo? O erotismo é um para cada um, assim como a espiritualidade é uma para cada um, né? E essas experiências dizem respeito à maneira como nós lidamos com o interdito. Nós podemos pura e simplesmente, né, aceitá-lo e nós podemos também transgredi-lo, né? E as imagens eróticas, dentro dessas experiências, né, as imagens eróticas, assim como as imagens religiosas, podem suscitar ambos os tipos de comportamento. Essas imagens podem nos levar a agir ou de acordo com o interdito ou a querer transgredir o interdito. A transgressão ela pode até suspender o interdito por aquele momento. Você fala,
eu vou fazer tal coisa, né? Mesmo que tenha uma punição ali, né? Ou seja, eu vou fazer mesmo que não significa, né, suprimir o interdito, muito pelo contrário, né? Aliás, transgredir o interdito pode ser uma maneira de você, né, ter um sentimento glorioso, vitorioso, né? Ou seja, eu consegui realizar alguma coisa, né, que era interdita, né? Eu atingi, né, algo importante. E é aí, né, nessa espécie de, nesse recompensa, nesse gozo que existe aí, né, é que existe uma fascinação pela transgressão. É neste ganho, que no fundo é um ganho totalmente subjetivo, não é? E egóico, né? Que nós buscamos, né, transgredir. E é interessante que é justamente o aspecto divino, né, que fascina no interdito. Quer dizer, quanto maior a quantidade, né, de pecado, ou quanto maior a quantidade, né, o tamanho da transgressão, o tamanho do interdito, né, mais prazeroso, né, ele pode, transgredi-lo pode ser, né? E há algo de divino nisso por um simples motivo, né? Porque tudo que é da ordem do sagrado não conhece interdição. É simples assim. Tudo que é da ordem do sagrado é da ordem do absoluto, né? E tudo que é desta ordem, né, diz respeito, né, à mera vontade. Ou seja, né, você cria e você destrói, né? E nenhuma das coisas tem exatamente uma importância, né, para quem é Deus, não é? Deus pode tudo. Ele é absolutamente criador e absolutamente destruidor. Ora, é esse sentimento, né? Esse sentimento, né, de onipotência, né? Que traz o fascínio, né, da transgressão do interdito, que alimenta o espírito do libertino. Essa figura do libertino, como nós discutimos em outro encontro, é uma figura que mistura, ao mesmo tempo, o espírito livre, ou seja, o espírito que tem aversão, né, pelas ideias e religiosas e pelas prescrições da religião, e o indivíduo que também, né, desrespeita as leis do Estado, né, que muitas vezes são, né, iguais às da religião, e aqui nós nos referimos a esse libertino, né, em sociedades que são sociedades nas quais não existe Estado de direito. Ou seja, a vontade do governante é a expressão da vontade de Deus na Terra. É o reino do arbítrio por sua própria definição. E sabe-se que a função da religião nas sociedades teocráticas, né, é uma função legitimadora, né, de todos os atos do Estado e do poder. Ora, o libertino é alguém que se coloca contra esta máquina. E ele se coloca também, não, ele se coloca também pelo seu próprio comportamento pessoal e, sobretudo, pelo seu comportamento sexual. Tudo que ele pode fazer para, né, expressar, né, contrariedade àquele sistema, ele faz. Ele pensa de maneira contrária, ele age de maneira contrária. E isto que é ser libertino. Há um componente ao mesmo tempo intelectual e sexual. E diz o Sade, né, o mais conhecido, né, dos libertinos e a grande expressão da voz da libertinagem. Diz ele, nada contém a libertinagem. A verdadeira maneira de espalhar, e multiplicar os desejos é querer impor-lhes limites.
Desejos são ilimitados, né? Desejos, né, é propriamente a nossa vida interior, né? É saber de interditos, ou seja, saber, né, de barreiras que se oponham à plena vazão do erotismo, é, na verdade, um estímulo à transgressão. É assim que o Sade pensa. Ora, isso ele expressa neste livro que se intitula Os 120 Dias de Sodoma. É um livro que ele escreveu em 37 dias, né, em uma dos seus muitos momentos no cárcere, né, porque se juntar todo o tempo que ele ficou preso, dá uns 20 anos mais ou menos, né? E esse livro ele tem também uma história absolutamente rocambolesca, né? Porque é um livro que lhe foi tirado, né? Durante o momento do terror, né? Porque embora ele tenha apoiado, né, a revolução, ele foi contra o terror, falou disso, foi encarcerado de novo. E ele foi numa mudança de cadeia, esses manuscritos lhe foram arrancados. Essa parece que foi a grande decepção que ele teve na vida, né? Foi o sumiço desses manuscritos. E esses manuscritos foram encontrados miraculosamente 100 anos depois, né? Num lugar que não tinha nada a ver. É uma história incrível, né? E aí sim, né, começaram a ser publicados e nós os conhecemos desse jeito tortuoso, né? Mas o próprio Sade, ele foi a pessoa que viveu na plenitude, né, esses sentimentos, e aquilo que ele viveu na plenitude, ele ainda idealizou na plenitude. Ele conseguiu dar uma expressão quase filosófica, né, para esses, vamos dizer, para essa dimensão erótica, que era a sua dimensão da vida interior. Uma dimensão que, como nós sabemos, não se pode descrever nem explicar. No entanto, ele fez isso. E é por esse motivo, né, que o pensamento de Sade e a literatura de Sade, elas são estudadas não somente como produtos literários, né, mas pelo seu conteúdo fortemente psicológico e social. Ora, antes da gente entrar na literatura do Sade, é necessário nós fazermos, talvez, umas observações importantes, né? Uma observação fundamental é a ideia, né, de que a sexualidade ela é, assim como a morte, objeto de grande interesse desde a aurora da humanidade. E por que de grande interesse? Né? Porque na aurora da humanidade, né, ali no Paleolítico, não se entendia como do nada aparecia, né, um ser humano. E também não se entendia por que do nada o ser humano sumia, deixava de existir. Né? E ambas as coisas eram vistas com enorme terror. Ambas as coisas eram vistas como expressões de grande violência. A sexualidade parecia ainda mais misteriosa, talvez ela parecesse mais misteriosa, né? Porque por muito tempo a humanidade não compreendeu como se dava o processo de fecundação e qual era o papel do homem neste processo. Então a gente observa que essas primeiras, né, esculturas que esses primeiros artefatos que a gente conhece, né, como a Vênus de Willendorf, né, para citar um bem famoso, elas todas fazem alusão à fertilidade da mulher, né? São mulheres que têm o ventre avantajado, né? Elas parecem mulheres grávidas. E a partir do momento em que se começa a compreender talvez melhor, né, o funcionamento, né, da concepção, essas imagens elas vão sendo substituídas por outras, né, que fazem referência à fertilidade, associando isto ao falo. Mas isso aí é uma outra história, né?
no início, de todo jeito, né, no início dessa humanidade, né, uma humanidade que talvez não tenha tanta consciência de si, nem tanta subjetividade, e que certamente não tem lá muito erotismo, né, o sexo, né, ele é sempre entendido, né, pelo seu aspecto funcional e não pelo seu aspecto prazeroso. E os interditos, eles nascem disso, não é? Porque a ideia de um sexo prazeroso significa perturbação do trabalho, né? A ideia do sexo funcional, não necessariamente, se você, né, se há necessidade de aumentar a quantidade de pessoas do seu grupo social. Mas isso é interessante a gente observar que em todos os grupos, de todas as sociedades, a conduta sexual ela é sempre subordinada a regras. Ou seja, né, por exemplo, né, regras, né, como as que envolvem, né, o incesto, né, portanto, que regulam as relações entre as pessoas de acordo, né, com o seu grupo, né, de pertencimento, né? Essas regras, elas são altamente complexas, elas tomaram praticamente uma metade do trabalho do grande antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, que tentou decifrar a intrincadíssima rede, né, de relacionamentos que ocorriam em sociedades aborígenes, em particular nas sociedades ameríndias, né, justamente com o propósito de evitar, né, relacionamentos e casamentos entre pessoas de certos grupos. Da mesma forma, né, que o incesto é tabu em praticamente todas as culturas, muitas culturas veem, né, como interditos o sangue associado à sexualidade, né? Seja o sangue menstrual, seja o sangue, né, que surge no parto. O sangue menstrual ele faz referência à atividade sexual e, portanto, à impureza. E a impureza é entendida como signo da violência. O parto também, né? O parto é entendido como uma extraordinária violência, na qual há um dilaceramento, né, em que um nada passa a existir. E também, né, um extraordinário dilaceramento que pode, inclusive, conduzir à morte, não é? E a morte, e assim, o próprio sangue, né, ele é um símbolo dessa violência. O corpo morto, ele partia do mesmo princípio, né? Entendia-se no Paleolítico o corpo morto como uma coisa tão horrível que esse corpo precisava ser enterrado, né? Ou bem você enterrava para não olhar para ele e para você não começar a acreditar que você também ia morrer, né? Ou seja, essa contaminação, né, é na verdade a aversão que se tem a sofrer aquela violência. Então você enterra para tirar da vista. Além disso, nós sabemos, né, que o corpo morto, né, ele degenera. Ele apodrece, ele se desintegra. E esse processo de decomposição foi também trazendo uma outra ideia, né, que é a ideia de repulsa. E, portanto, uma certa associação de processos naturais como uma coisa negativa e ruim, né, como algo de que se deve ter vergonha. Aliás, né, essa imagem da vergonha é muito clara, né, quando a gente pensa nessa frase famosíssima de Santo Agostinho, que diz: entre fezes e urina nascemos. E é isso que, ao mesmo tempo, gera um horror imediato, mas, ao mesmo tempo, uma atração irresistível.
Se exerce nesse limiar o fascínio de que a podridão pode gerar a vida, né? De que o poder de gerar, né, ele é tão fascinante quanto o cessamento desse poder. Portanto, essa é o deparar-se, né, com a correlação entre morte e nascimento. Com a ideia de que a vida é o produto da decomposição de uma outra vida, de uma vida, né, que dependeu da morte. Né? E também a ideia, né, de que a morte dá lugar ao outro, dá lugar a novas substâncias. Mas, ao mesmo tempo, a vida ela se entende como negação da morte, né? E, portanto, como exclusão e condenação disso. Essas ideias, né, portanto, elas supostamente elas deveriam, né, provocar o horror ao assassínio, né? E, em geral, provocam. Em geral, provocam. Matar alguém pura e simplesmente é, na verdade, fruto da ignorância de um interdito ou ainda da negligência de um interdito, ou uma transgressão medonha de um interdito. Né? Lembremos, né, do Decálogo. Né? Uma das primeiras regras está ali bem clara: não matarás. No entanto, né, a cultura, né, ela criou exceções para isso. Né? E essas exceções elas só são legítimas porque elas são regradas, ou seja, elas partem de algum princípio ordenador que dá sentido para aquele ato. Não é? Que situações são essas? A situação do duelo, a situação da vingança, a vendetta. Né? Matou meu filho, vou lá, mato o filho dele. Então, a equivalência do dano, né? É algo assim. E, evidentemente, a guerra. Né? A guerra na qual, né, todo assassínio ele não só é legítimo, como ele é desejável, não é? Porque o que está em jogo, na verdade, ou parece estar em jogo, como forma de legitimação, é o interesse do bem do grupo social a qual você pertence. Acontece que é na experiência da guerra que a gente vai encontrar aquilo que nos interessa. É porque a experiência da guerra, e, portanto, dos homicídios autorizados, né, dos homicídios legalizados, é que se encontra um outro traço distintivo entre homens e animais. Este traço se chama crueldade. O lugar onde a crueldade aparece é justamente na guerra. E é claro que a crueldade ela é sempre gratuita. Né? Ou seja, né, se depois do combate você resolve, né, massacrar o povo derrotado, ou, né, se você resolve supliciar os seus prisioneiros, né, você faz isso não é porque está previsto no Código da Guerra. Inclusive, as guerras do século XX, né, deixam muito claro que não pode fazer nada disso. Né? Existem convenções que regulam essas coisas. E por que elas regulam? Né? Porque se fazia. E porque isso devia ser muito frequente. Ora, a crueldade ela se dá na transgressão da norma que regula a violência. Né? Essa crueldade ela não é... Vejam bem, ela não é necessariamente erótica, mas ela é principalmente erótica. Não é necessariamente, mas é principalmente erótica. Não é? Por quê? É nessa crueldade que o indivíduo encontrará prazer. Porque é nesta crueldade, né, que aquele espírito pode ser movido pela resolução de ir além do interdito e além de todas as leis.
Então, a crueldade, ela pode derivar para o erotismo, né? Inclusive de maneira absoluta, de maneira monstruosa, não é? O massacre de prisioneiros derrotados, né, pode ter como fim o canibalismo, ou seja, comer os prisioneiros derrotados, não é? Sendo que esse interdito do canibalismo, né, que também existe em 90% das culturas, né, ou até mais, ele justamente coincide com o desencadeamento dessas paixões mais monstruosas. Em suma, quanto mais proibido, mais o povo quer fazer. E o que move a criatura, né, a, né, desenvolver esse prazer da crueldade, né? Desejar isso, né? O que move a criatura é a volúpia. Volúpia é o comportamento erótico por definição, né? Aliás, quando dá tudo certo no erotismo, é justamente o que se deseja é a volúpia, né? Quando tudo dá certo, claro. E aí, né, essa volúpia acontece quando a criatura tem certeza, veja, certeza de fazer o mal. O ápice da volúpia é atendido na certeza de se fazer o mal. O mal não é transgredir. Né? O mal, a transgressão são pequenos prazeres cotidianos. Né? O mal é uma transgressão que é condenada. Veja, essa é uma diferença importantíssima, não é? Porque na lei civil, a lei civil ela não proíbe ninguém de nada. Né? Não está dito em lugar nenhum do Código Penal que não se pode matar a ninguém. A lei civil existe para punir quem mata. Entende? Né? Ou seja, não está dito em parte alguma que é proibido roubar uma pessoa, ou que é proibido, né, jogar uma criança pela janela. Isso não está escrito em lugar nenhum. No entanto, a lei existe para punir quem o faz, né? Porque essas transgressões, elas são condenadas e condenáveis. Ou seja, onde está o mal? Né? O mal, ele está e ele é o pecado. Quer dizer, é o tipo de transgressão que você condena. Diz Baudelaire, em uma coletânea de escritos, né, intitulada Meu Coração Desnudo, diz ele: a volúpia única e suprema do amor jaz na certeza de fazer o mal. E o homem e a mulher sabem, desde o nascimento, que no mal se encontra toda a volúpia. Ora, Sade negou o mal, negou o pecado. Né? Claro, ele era um libertino. Porém, ele recorreu à ideia de irregularidade para explicar o desencadeamento da crise voluptuosa. Né? Irregularidade em relação ao quê? Né? Ao interdito. Né? Aquilo que tem regra. Ora, ele, como libertino, como espírito livre, ele não crê no mal. Né? E ele, portanto, se encaminha para um estado de coisas, né, em que o erotismo não é mais pecado. Né? E, portanto, não se encontra mais numa certeza de fazer o mal. Acontece, então, né, que, né, esse prazer ele vai ter que se encontrar em outra coisa. Né? Não vai se encontrar pura e simplesmente no sexo. Nesse mundo que é tão profano, né, em que não existe mais o mal, né, em que não existe mais o pecado, né, e que o erotismo não é mais nada de errado, né,
em que você não pode mais fazer mal, né? Só existe uma mecânica. E o que é essa mecânica? É agir de acordo com uma regra, né? E aí que está o problema. Que regra é essa? Né? Não é a regra que lhe é colocada, né, por tabus, né, por interditos da religião. A regra, né, lhe é colocada, né, pela própria racionalidade. É a racionalização da destruição que vai dar prazer. É seguir à risca, né, os princípios racionais e ordenados daquela, né, daquela destruição. Ele diz: nada contém a libertinagem. A verdadeira maneira de espalhar e multiplicar os desejos é impor-lhes limites, ele disse. E, portanto, né, ele dedicou as suas obras à afirmação de valores inadmissíveis. A vida é a busca do prazer. Veja, não é só Eros, hein? A vida não é só Eros, né? Eros é tudo, é nascer e morrer. Né? Ele diz: a vida é a busca do prazer. E o prazer é proporcional à destruição da vida, ou seja, existe um propósito racional e deliberado. Né? Este prazer, ele é fruto da razão, ele não é só fruto das paixões. E a vida atinge o mais alto grau de intensidade na monstruosa negação do seu princípio, o princípio vital. Ora, essa ideia, né, ela é quase que um paradoxo, entende? Porque a gente está falando do vício, o pior vício que pode ter, se chama perversão. O nome disso é perversão, que é a racionalização, né, de comportamentos sistemáticos que funcionam analogamente ao erotismo. Né? E que tem em comum, né, uma motivação sexual, mas não se realiza necessariamente no sexo. Aliás, quase nunca se realiza no sexo, né? Se realiza na destruição do outro. Né? E se realiza na dor do outro. Né? Uma dor, né, que não traga prazer, bem entendido, para o outro. Isso é muito importante. Né? É interessante como muitos, né, como essa ideia da destruição, ela está presente também no mundo divino, no mundo sagrado. Né? São muitos os ritos religiosos que envolvem sacrifícios e, portanto, são muitos os ritos que expressam as relações de poder. Em muitas culturas, eles já existiram. A ideia do sacrifício é uma ideia muito antiga, né? Ela está presente em praticamente todo o Antigo Testamento, a ideia do sacrifício. Né? O próprio Abraão leva seu filho em sacrifício a Deus. Crianças, né, são oferecidas a monstros em montes de culturas. Né? As culturas ameríndias, incaicas, por exemplo, né, praticavam esse tipo de sacrifício. Pessoas são queimadas em fogueiras para a salvação de sua alma. Mulheres são esfoladas vivas e as pessoas que esfolam ainda cobrem o corpo com aquela pele, como se fosse a pele de um urso. Jesus foi crucificado, quer dizer, Deus que sacrificou o filho. E o corpo de Jesus e o sangue de Jesus são oferecidos, né, diariamente na missa. Veja, não é uma metáfora, certo? O corpo e o sangue são aquilo, são Jesus. É isso que o padre diz. Este é o corpo e este é o sangue. Não é uma representação, não é um símbolo. Né? Aliás, é nisto que consiste o mistério da Eucaristia. Né? E o fiel tem que acreditar que aquilo é o corpo e o sangue de Jesus. Ora, esse divino, ele acaba sendo uma espécie de tutelador ou de tutor.
né? E esse aspecto tutelar, né, ele se concretiza e se fortalece na necessidade de consumir e arruinar. Uma necessidade que o perverso assume para si, né? O perverso incorpora para si isso. Ele incorpora isso nele. Ele se sente divino quando ele tortura, quando ele mata, quando ele impinge o sofrimento ao outro. Ora, a diferença entre vida ansiosa e vida intensa, né? É simples, né? A vida no mundo profano, essa que a gente leva todo dia, né? Trabalhando, correndo atrás, né? Do sustento, né? Ela é assegurada pela religião porque ela está cheia de interditos e ela é uma vida ansiosa. Mas é possível você ter, né, nessa vida ansiosa, momentos de intensidade, momentos em que você vislumbra o medo, a alegria e o desencadeamento, né, de um processo erótico. Esse é o momento da festa. Né? Esse é o momento em que você perde o controle, perde a estribeira, em que os interditos são suspensos. Nós aqui no Brasil conhecemos isso perfeitamente, é um traço muito importante da nossa cultura. Se chama carnaval. Então, durante aqueles 4 dias, você faz o que quiser, você se veste do jeito que quiser, e não tem problema nenhum. E passados aqueles 4 dias, tudo volta ao normal, né? Ou seja, a ansiedade é recuperada e a intensidade acontece ali naquele momento, né? E em muitas culturas existem isso, pagãs e monoteístas. Ora, existe, então, é muito interessante que é nesse momento, né, que surge, né, esse homem chamado normal, né? Eu boto entre aspas, né, porque, né, a gente sabe que esse homem, esse ser humano nunca, o ser humano nunca é normal, né? E as pessoas normais, elas não conseguem entender, né, esses momentos de vazão, né, ou esses momentos de intensidade, ou esses momentos em que esses impulsos agressivos eles se colocam, né, como um momento em que os interditos são suspensos. Né? É interessante que são precisamente esses homens normais, né, que veem, né, os instintos sádicos como meios de justificar certas crueldades, não é? Já que, né, a religião só explica coisas aberrantes. Vejam, instintos sádicos, né? Até esse adjetivo, de onde ele surge? Né? Surge do Marquês, que descreveu tão bem, né, esses comportamentos, né, e esta mentalidade. E onde está o sadismo propriamente? Né? Não é chegar aí lá, entendeu? Né? E queimar com ferro quente, né? Pura e simplesmente, entendeu? Né? Não está nisso o prazer. Né? O prazer ele é tanto maior, né, quanto mais a violência for conduzida com calma e racionalidade e método. Ou seja, a violência, e esse é o ponto crucial do negócio, né? Que é a associação de violência e consciência. O sádico não é a pessoa desgovernada, entende? Não é a pessoa que age, né, instintivamente como um animal acuado agiria, né, para se defender. Não, o sádico, né, ou o prazer sádico, ele acontece quando existe a consciência e a regra e o método no seu desejo. É isso que permite ao próprio Sade falar concretamente do objeto do seu delírio, né? E, portanto, sondar os mistérios da sua vida interior.
A primeira regra é que não se pode chegar precipitadamente ao gozo. E, portanto, quando você fala no retardamento do gozo, você fala, né, da intrepidez da consciência. Ela está ali o tempo todo, ela não baixou a guarda. E isso que assegura um prazer durável, né, um prazer que você pode carregar consigo, né, por muito tempo. Ou seja, o que faz isso, né, é simples, né? Se chama perversidade. É a perversidade que faz isso, né? E essa perversidade, ela é uma perversidade voluptuosa. Ou seja, né, é ali, na verdade, que você, né, vai buscar a oportunidade, né, para, né, levar a irregularidade moral ou a transgressão absoluta, né, até você encontrar todo o prazer possível em situações tão diferentes quanto participar de uma orgia, matar alguém, torturar alguém. Aliás, né, as orgias mais sensacionais do SAD envolvem tortura e, né, as mais incríveis, la crème de la crème, envolve o assassinato. Também, né, roubar pode trazer isso. Esse mesmo sentimento, né, de prazer perverso e sádico, ele acontece, né, quando, né, se arruína uma família ou se arruína um país. É, é o prazer sádico. Esse é o prazer sádico. E esse prazer, ele tem, bom, dependendo do livro, ele tem ali, né, alguns alvos certos, né? Um alvo que o Sade adorava é a Justine. Ah, ele adorava ela, né? É uma personagem recorrente, tem um romance inteirinho escrito para ela. Justine, né? Ou o exemplo clássico, né, da virtude punida. Né? Aliás, o Libertino adora esse tema, né? Porque ele aprova cabal, entendeu? De que não adianta nada você querer se orientar pelos interditos e pelos ditames da religião, porque você vai dançar. Você, na mão de um libertino, é presa fácil. Essas ilustrações são inúmeras, né? Elas acompanham uma edição de 1800 da Justine, né? São gravuras, né? Essas assim, o desenho em si mesmo ele não tem nada de sensacional, né? E, por exemplo, aqui nessa da direita, não, não é nessa da direita, acho que é nesse aqui. Ó, tá vendo? Então, pessoas, né, apanhando, outras batendo, né, recebendo sexo oral enquanto tudo isso vai acontecendo. Né? Naturalmente que tudo isso aqui é bem ensaiado e orquestrado, não é confuso, porque senão não tem prazer. Né? Tudo isso tem método. Enfim, isso aqui tá light, viu? Só quero assegurar, né, que são ilustrações do texto do Sade e que tudo aqui, como este é um ambiente pedagógico, né, e familiar, né, tá tudo bem light, né? Tá tudo bem light. E certamente a leitura do Sade vai levar a gente para outros lugares, né? Porque essas ilustrações elas não são apreciáveis propriamente pela sua qualidade estética, né? Mas pelo fato de serem, né, leituras ou interpretações contemporâneas aos escritos do Marquês. Né? Aqui, então, eu queria chamar a atenção para essa da direita, né, em que nós vemos uma missa, né? Quer dizer, o nível, né, de profanidade, né, que é atingido aqui, né, nós temos 3 mulheres nuas em cima de um altar, né, se apresentando como 3 graças, e nós temos, né, uma espécie de um sacerdote, né, que ele vem com uma peruca, né, mas ele se apresenta como um sacerdote,
que consagra, né, portanto, uma hóstia, né, enquanto está ali pronto para sodomizar, né, uma mulher debruçada nesse altar, né, bem embaixo do crucifixo, né? E isso tudo aqui ainda tem assistência de religiosos, certo? Né? Porque tem um religioso ali ajoelhado ao pé do altar acompanhando tudo isso. Né? Ou aqui no anterior, né? Aqui, ó, há duas religiosas, inclusive aqui, né? Duas mulheres religiosas que vêm com a cabeça coberta de véu. Essa questão do erotismo, né? Ela, no que diz respeito às artes, ela encontra uma das suas maiores expressões neste artista húngaro chamado Mihaly Zichy. Né? Ele tem uma longa série, né, de amantes, né, que são executadas em gravura e metal, é um negócio que tem uma qualidade fora do comum, né? E são executadas ali na década de 1870, num período em que ele estava morando na França, né? O Zichy, ele era muito famoso no século... é um artista maior mesmo, né? No século XIX, ele morou em muitas capitais, né? Ele morreu na Rússia, né? Portanto, trabalhando para a corte russa. E ele tem, né, seu trabalho é basicamente um trabalho erótico, né, mas ele também foi um grande pintor de mitologia, de história, né, e hoje é um nome desconhecido, né? Esse é um nome praticamente desconhecido. Por quê? Porque a arte erótica, né, ou a arte que mostra explicitamente o mundo, né, erótico, seja ele, né, o mundo do erotismo sexual ou sexualizado, ou o mundo do erotismo associado a imagens de violência ou que evocam, né, certos fetiches que nos conduzem à ideia da violência, eles caíram numa obscuridade institucional, né? Não se fala nisso, né? E é interessante, né, que é como se esse domínio do erotismo ele tivesse, com o tempo, migrado para ambientes altamente especializados, como é o ambiente da pornografia, né? Que é um ambiente, inclusive, é um mercado, né? É um ambiente que tem um mercado próprio. Aqui eu selecionei, né, somente algumas imagens que envolvem algum tipo de manifestação sexual que causa, né, abominação, né, de acordo com, ou segundo os nossos valores hoje. Né? Uma coisa que causa abominação é o bestialismo. Né? Então, isso é evocado nessa relação da imagem da esquerda de um sátiro, né? Que já é meio gente, meio bicho, né? Com uma mulher. Então, é uma situação que evoca o bestialismo. Na imagem da direita, nós temos, né, a sodomização de uma criança, né? E, portanto, né, uma cena explícita, né, de abuso sexual. Né? Ou aqui, né, isso também vamos dizer, para os valores, né, do século XX e XXI, né, também é considerado abominável. Né? Um bebê de colo, né, que participa, né, de um ato sexual. Né? Agora, no século XX, é tão interessante, né, que o assunto do erotismo é como se ele caísse numa obscuridade, num obscurantismo total do século XIX para frente. Né? Esse tema ele é frequente na arte do século XVIII, e não é só na arte francesa, né? Embora isso seja particularmente forte ali. Mas o erotismo, né, ele vai sumindo
né, ele vai, na verdade, a arte erótica ela vai sumindo, né, dos ambientes públicos. Muito raramente você vai ver uma exposição do Mihaly Csikszentmihalyi, né? Poucos livros são publicados e pouco se sabe sobre a vida dele, né? Agora, no século XX, né, no dia em que, nos anos 80, então, isso aqui tem pouquíssimo tempo, na virada dos anos 80 para os 90. Isso tem 30 anos. No dia em que o Mapplethorpe, esse artista norte-americano, apresentou a exposição The Perfect Moment, o momento perfeito, numa importante galeria da capital dos Estados Unidos, Washington, né, mostrando a produção X, ou seja, produção pornográfica, assim denominada pornográfica por ele disse que isso era pornografia, né? Isso foi um escândalo. Isso foi um escândalo nos anos, isso é no final do século XX, né? Evidentemente que eu estou aqui trazendo imagens que também estão bem comportadas, né? Imagens que dizem respeito, né, a fetiches e, portanto, a objetos e objetificações, imagens objeto, de ações envolvendo o erotismo sadomasoquista, né, dentro, né, de uma perspectiva gay. Então, é uma coisa bem específica, né? E essa coisa bem específica é sempre importante ressaltar, né, que ela corresponde, né, também, não é só uma expressão da sexualidade ou uma expressão do erotismo, ela em que se evoca a ideia da violência ou da violação e da morte, do sacrifício, da dor, etc., né, fazem parte desse imaginário, né? Mas esse imaginário, antes de tudo, ele é um mercado, né? Porque é num lugar que você compra e manda fazer coleira, capuz, roupa, né, e, enfim, uma série de artefatos. A outra coisa é que essa concepção do que é sadomasoquista, ela não corresponde exatamente, né, à lógica de que nós acabamos de falar, né? Porque o sadomasoquismo, ele pressupõe existir prazer entre as pessoas envolvidas, né? Seja a pessoa, né, sádica, ou que infringe a dor, seja a pessoa masoquista, que recebe, né, aquele sofrimento e goza nele. Entende? Então, existe a ideia do prazer. Quando, é importante ressaltar, né, para o SAD, né, a gente está falando em sacrificador e sacrificado. Nós estamos falando em quem? Né, em Deus e na criatura. No Criador e na criatura. O Criador onipotente, né, e a criatura que não é nada. Ou seja, nós estamos falando de um único prazer, que é o prazer de destruir. Esse prazer não pode ser atrapalhado, né, com aquele que está sendo destruído curtindo, né? O outro não pode ter prazer, não, muito pelo contrário, senão não dá prazer para você. Entende? Então, esse conceito do sadomasoquismo aí, ele é um conceito bem diferente, né? E ele é um conceito que está associado ao prazer, né, recíproco, né? Seja um dominando e um outro dominado, né? Mas eles sempre expressam relações de poder, né? Como está claramente colocado nessa imagem, né? Em que um leva um chicote, né, e segura as correntes que aprisionam o outro. Aliás, como também, né, é sempre importante enfatizar, né, que muito dessas imagens, né, eróticas, libertinas, elas têm uma evocação direta ao universo religioso,
principalmente as fotos, essas fotos que o Mapplethorpe traz aqui, o que eu estou trazendo aqui do Mapplethorpe, né? Por exemplo, é o mesmo casal que a gente tem na foto anterior, né? Mas aqui, né, durante a execução, a realização do ato, o que acontece, né, é que existe uma crucificação invertida. E a imagem do corpo crucificado de cabeça para baixo é a imagem da crucificação de Pedro. Né? Pedro, o apóstolo, aquele a quem, né, Jesus tinha encarregado de fundar a igreja. Pedro negou Jesus. Pedro foi preso, né, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, um suplício ainda maior, né, do que o de Jesus. Então, essa imagem aqui, ela evoca isso. Não vamos esquecer que Mapplethorpe era de família católica. Né? Então, esse universo, né, das imagens erotizadas do catolicismo é muito conhecido, muito familiar a ele. Né? Aliás, o mundo católico e a iconografia católica está lotada de cenas de martírio altamente erotizadas. Lotada. Né? Não é uma obra aqui, outra lá. Isso aí não é exceção. Tá? Em particular, né, a arte do pós-concílio tridentino, ou seja, do final do século XVI ao longo de todo o XVII, ela é realmente recheada desta ambiguidade do martírio e, portanto, né, das situações de extrema violência, né, que são impingidas aos santos, né, isso se apresentado de maneira erotizada. Enfim, também aqui nós temos uma seleção absolutamente light, né, do Mapplethorpe, né, que se encerra, né, com esta imagem em que o próprio Mapplethorpe, né, se apresenta aqui. Né? Esse é um autorretrato dele. Né? Na ocasião, essa exposição ela viajou, né, bastante, né? Ela foi exibida em muitos museus. No início dos anos 90, 92, 93, acho que 93, se não me engano, essa exposição foi exibida em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, né? E ela também trouxe controvérsias, né? O que gerou uma série de debates, né? Em que muito se discutiu, né, a produção do homoerótica, né, em particular, esta produção, né, associada ao sadomasoquismo, né, uma discussão que envolveu grandes nomes, né, da psicanálise brasileira. Né? Foi realmente uma coisa memorável, né? E que, aliás, continua surpreendendo, né? Pelo poder, né, que essas obras ainda parecem ter, né, de suscitar o pasmo das pessoas. Né? Bom, o que só nos mostra o quanto nós, né, estamos desconfortáveis, né, com a nossa própria sociedade, né, e com a nossa própria sexualidade. Muito bem, este era o meu recado hoje, e eu espero encontrá-lo aqui no nosso próximo encontro, né, para uma profunda discussão sobre o ciúme. Muito obrigada. Obrigada. É isso, gente.